Olá, tudo bem? É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com você para compartilharmos de um momento especial com o nosso Deus. Para isso, vamos ler o texto de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ao texto. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, entre eles cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Vamos, vamos orar sobre esse texto e meditar nele. Senhor, nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz, queremos mais uma vez ser ensinados por ti. Por isso eu te peço, Pai, me usa nesse momento, que não seja o que eu penso, que não seja uma filosofia humana, mas sim a tua palavra, ministrada pelo teu Santo Espírito. Eu peço, Pai, fale aos nossos corações através deste texto, no nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, nós encontramos nele uma história muito linda. Uma história que, mais uma vez, como nós já temos visto em outras ocasiões, tem muito a nos ensinar. Então vamos ver o que Deus preparou e separou para nós nesse momento. O texto diz que encontrava-se ali no tanque de Betesda quando Jesus ele foi até Jerusalém, né? Jesus ele estava com os seus discípulos, ele estava indo para a festa em Jerusalém e quando ele chegou ali em Jerusalém para esta festa, que ela era de costume judeu, quando ele chegou ali naquele lugar, ele chega à porta, né, de Jerusalém e ali então tinha um tanque chamado de tanque de Betesda. Como nós vimos no texto, na leitura, nós percebemos que ali nesse tanque de Betesda se reuniam vários enfermos. O texto ele diz que ali ficava uma grande multidão de enfermos. Não era um ou outro enfermo, era uma grande multidão. Eram várias pessoas que estavam acometidas de algum tipo de enfermidade, de algum tipo de doença. Ali estavam pessoas que estavam cegas, ali estavam pessoas que elas tinham problemas para andar, que elas eram mancos, como diz o texto, e alguns até mesmo paralíticos. E diz que entre essas pessoas que estavam ali, elas esperavam, elas tinham a esperança de serem curadas. O texto diz que de tempos em tempos descia um anjo. E esse anjo ele tocava na água e quando ele tocava na água, diz que essa água ela se mexia, ela se movimentava e a primeira pessoa que entrasse na água durante essa movimentação da água, após o toque do anjo, então essa pessoa ela era curada. Mas vejam que era apenas a primeira pessoa, era apenas uma pessoa de cada vez. E ali estava uma multidão de pessoas esperando por essa cura, depositando a sua fé e a sua esperança nessa água que se movimentava.
E no meio dessas várias pessoas que ali estavam esperando, né, por uma cura, por uma mudança de vida, estava ali também, diz que um homem que já estava enfermo fazia 38 anos. Você consegue imaginar? Você consegue se colocar no lugar desse homem que está há 38 anos enfermo? O texto não diz que ele tinha 38 anos, mas sim que ele estava sofrendo há 38 anos dessa enfermidade. E dia após dia, ele ia até aquele tanque, ele se colocava naquele lugar, esperando pela sua vez, depositando ali a esperança, a confiança de que em algum momento ele pudesse ser curado. Mas entrava dia, passava dia, ele não era curado. Já estava nessa expectativa por 38 anos, mas e sempre alguém conseguia entrar na água antes dele. E nessa situação, nessa perspectiva, nessa esperança, nesse desejo de ser curado, esperando pelo toque do anjo, acontece algo surpreendente na vida daquele homem. Ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus e Jesus, então, quando Jesus chega na frente dele, quando Jesus se depara com ele, Jesus começa a conversar com aquele homem. Jesus vê a situação daquele homem e começa a conversar com ele. E ao conversar com ele, então Jesus pede para ele: Você quer ser curado? Vejam que se ele está ali, é porque ele quer ser curado. Mas essa pergunta, ela tem uma motivação, ela tem um propósito, porque pensem comigo, há 38 anos esperando pela cura. Talvez essa esperança, ela já tinha se tornado em uma desesperança, em uma comodidade, em se acostumar com aquela situação, assim poderíamos dizer. Talvez ele já estava acomodado com aquela situação. Ele vinha dia após dia até aquele lugar, mas talvez nem ele mais acreditasse no fundo do seu coração que ele seria. E então Jesus pergunta para ele: Você quer ser curado? E ele não diz: Eu quero ser curado. Ele começa a dar algumas desculpas, ele começa a explicar a sua situação, em vez de dizer, eu quero sim, eu quero ser curado, ele diz para Jesus, olhem o que ele diz para Jesus. O homem enfermo queixou-se no versículo 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Vejam que a queixa dele, que a resposta dele é que ele não tem ninguém que possa ajudá-lo. Você consegue se colocar no lugar desta pessoa, desse homem, de dizer: Eu não tenho ninguém que me ajude. Ele estava diariamente naquele lugar há 38 anos, talvez, não, o texto não diz que há 38 anos ele vinha até aquele tanque para ser curado, mas diz que há 38 anos estava enfermo, mas com certeza há muito tempo ele vinha até aquele lugar para buscar a sua cura, mas não tinha nenhum familiar seu ali com ele para ajudá-lo. Não tinha ninguém, nenhum amigo, nenhum familiar, ele estava ali sozinho, estava ali solitário, esperando pela sua cura. E vejam que ele segue dizendo, e o porquê da sua queixa de dizer que não tem ninguém, porque ele diz assim: quando a água é agitada, quando a água é agitada, vem outra pessoa que tem um pouquinho mais de agilidade do que eu, ela é mais rápida do que eu e ela consegue entrar na água e é curada. E mais uma vez, eu fico só no desejo, só na esperança de ser curado e a minha cura nunca chega. Vejam que nós conseguimos entender aqui, nós podemos tirar para a minha vida, para a sua vida, o quanto é importante nós termos amigos, nós termos familiares que nos apoiam, que nos ajudem. Ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo a ser colocado dentro da água para ser curado.
E por isso, dia após dia, a sua esperança ia ficando cada vez menor. E às vezes acontece isso comigo e com você. Às vezes nós temos um sonho, nós temos um projeto, nós temos um desejo, mas nós precisamos de ajuda, nós precisamos pelo menos de alguém que confie em nós, que esteja ali do nosso lado, ouvindo o nosso sonho, nos motivando, nos dando coragem, nos ajudando a dar mais um passo, e muitas vezes nós não temos essa pessoa. Foi o que aconteceu com esse enfermo, com esse doente. Não tinha ninguém ali com ele, ninguém que o colocasse na água para que ele pudesse ser curado. Imagine a dor daquele homem, há 38 anos enfermo, precisando depender das pessoas, e não tinha ninguém que o auxiliasse a pelo menos encontrar a cura naquele tanque. Mas vejam que, ao mesmo tempo que eu acredito que ele já estava chegando a uma desesperança porque não tinha ninguém que o ajudasse, mas ele estava ali todos os dias. Pense comigo, será que nós seguiríamos com tanta perseverança e com tanta persistência depois de 38 anos esperando por uma cura e não conseguindo, e percebendo que a cada dia alguém chega na nossa frente, alguém nos supera, alguém consegue ser mais rápido do que nós, consegue a sua cura, consegue o seu milagre? E aquele homem não conseguia, mas continuava ali, esperando pela sua cura, esperando para que um dia ele pudesse mudar a sua situação. Vejam que persistência. Nós encontramos dois ensinamentos muito importantes aqui. Um é que nós precisamos realmente apoiar a nossa família, precisamos cuidar da nossa família, precisamos ajudar a nossa família para que ela consiga chegar à sua vitória, para que ela consiga resolver os seus problemas e os seus conflitos. E o segundo é que nós devemos continuar perseverantes. Nós não devemos desistir na primeira tentativa, a segunda, ou seja, lá na qual for, nós devemos continuar seguindo em frente, pedindo a ajuda de Deus e acreditando que um dia chegará a nossa vez, que um dia o Senhor vai colocar a sua mão sobre a nossa vida, Ele vai estender a sua bênção sobre a nossa vida e vai nos ajudar. Seja qual for a nossa necessidade. E por fim, então, nós percebemos que Jesus, então, ele se compadece daquele homem. Ele percebe que aquele homem precisava realmente da ajuda de Jesus. Ele precisava realmente da manifestação sobrenatural de Deus. E então Jesus olha para ele e, por mais que ele não tenha dito, me cure, porque até talvez ele não sabia do real poder que Jesus tinha e que Jesus poderia curá-lo. Talvez ele esperava que Jesus o pegasse nos braços e o colocasse na água. Talvez era isso que ele esperava. Mas Jesus estava muito além de uma água que se mexia. Jesus tinha muito mais poder do que aquele anjo que mexia, movia as águas e apenas uma pessoa poderia ser curada. Jesus, se quisesse naquele momento, ele poderia curar todas as pessoas que estavam ali. Mas o plano de Jesus naquele momento era curar aquele homem, não todos os enfermos, mas sim aquele homem, demonstrando que o plano de Deus, ele também é individual para cada pessoa. Aquele que tinha poder para curar todas as enfermidades estava ali presente, mas não curou todos. Ele curou aquele homem. Então veja que nós precisamos crer que Jesus pode vir em nosso favor, mas também precisamos entender que Deus, ele manifesta o seu poder para cumprir a sua vontade em nossas vidas. Se não é da vontade de Deus, com certeza ele não vai fazer. E então Jesus olha para aquele homem, para ele se levantar, tomar o seu leito, e quando Jesus fala isso para aquele homem, ele no mesmo instante, ele foi curado. No mesmo instante, foi curado. Aquele encontro com Jesus mudou completamente a vida daquele homem. E os nossos encontros com Jesus também mudam as nossas vidas.
Quando nós colocamos os nossos desejos, as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos problemas, sejam eles qual forem, na presença de Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor, ele pode vir em nosso favor. O Senhor pode vir em nossa direção. Ele pode mudar completamente a nossa história. Assim como ele mudou a história daquele homem. A partir daquele momento, ele não precisava mais todos os dias ali esperar pela sua. Ele não precisava mais que alguém o colocasse na água, porque ele tinha sido curado. Qual é a nossa necessidade? Qual é o nosso problema? O que nós estamos enfrentando nesse momento? Que nós precisamos ir a Deus através de Jesus Cristo para que o nosso problema, para que a nossa necessidade ela seja resolvida. Você sabe, você tem em seu, você sabe exatamente o que. Se você não sabe, Jesus sabe ainda melhor do que nós mesmos que nós precisamos. Qual é a nossa real necessidade? Então vamos orar, vamos nesse momento ter um encontro com Jesus através da oração, pedindo a Deus para que mais uma vez Ele possa nos abençoar segundo a vontade dEle, que é santa e perfeita. Sim, vamos orar? Senhor, nós queremos pedir, nos ajude, Senhor, venha em nosso favor. Assim como o Senhor abençoou aquele homem, assim como o Senhor curou aquele homem que estava há 38 anos enfermo, que o Senhor possa vir em nosso favor, que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa sobre as nossas vidas e o Senhor possa trazer a vitória sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas necessidades. Senhor, nesse momento, talvez nós estamos quase perdendo a esperança em algumas áreas de nossas vidas. Eu peço, Pai, que isso não venha a acontecer, que possamos continuar perseverantes, assim como aquele homem, até que o Senhor venha nos abençoar, até que o Senhor, segundo a sua vontade, toque em nossas vidas e possa mudar a nossa realidade, possa transformar completamente as nossas vidas. Eu peço, Senhor, olha para o nosso coração, olha para o nosso íntimo, olha para a nossa necessidade, olha para a nossa realidade, olha para a realidade do nosso país nesse momento. Tantas pessoas precisando de um toque do teu poder. Leva, Senhor, leva essas pessoas a terem um encontro com Jesus Cristo através da oração, para que possam encontrar em Ti, Senhor, a vitória, a solução, a mudança das suas realidades. É o que eu te peço no nome santo. Que Deus possa abençoar de uma forma muito especial a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.